Então vamos lá, vamos dar início aí ao capítulo de cinemática unidimensional. Então nós vimos na aula passada a parte introdutória, aquela parte bem simples, para avaliar se um corpo está em movimento ou em repouso, né, coisas desse tipo. E a gente como a cinemática descreve movimentos, vamos descrever esse tipo de movimento, que é bastante simples, certo? Eu desenhei essa reta orientada aqui, porque é através dela que eu vou conseguir descrever, né? Fazer a descrição desses movimentos. Então, basicamente, nós vamos olhar movimentos em direções horizontais e verticais. Então, nesse capítulo, a gente basicamente vai ver esses dois tipos de movimento. Depois a gente consegue generalizar tudo, mas vamos ver algumas situações aí. Então, na primeira aula, nós vimos que um corpo está em movimento ou em repouso dependendo do referencial. É isso? Então, eu escolho o referencial e consigo avaliar se um corpo está em repouso ou está em movimento. Então, por exemplo, esse lápis que está aqui perto de mim, né? Eu só posso avaliar se ele está em movimento ou em repouso se eu escolher previamente o referencial. Mas para localizar esse lápis, né, num certo referencial, eu preciso de um sistema de coordenadas para localizar a posição dele, para eu conseguir localizar a posição dele, certo? Porque ele está em movimento ou em repouso quando ele muda de posição em relação a um certo referencial, mas para localizar ele, eu preciso de um sistema de coordenadas, certo? No caso de uma dimensão, eu não vou precisar de um sistema de coordenadas. Um eixo coordenado já resolve o meu problema. Agora, quando eu tiver um movimento em 2, em 3 dimensões, aí eu preciso de um sistema. Porque a posição dele vai ser dado por não um ponto, não uma coordenada, e sim mais de uma coordenada, certo? Como aqui em uma dimensão eu só preciso de uma coordenada, um eixo resolve o meu problema. Então eu vou tratar inicialmente de um movimento retilíneo, nesse caso aqui horizontal. E como esse eixo está na horizontal, eu vou considerar que isso aqui é o eixo X. Certo? Então, por exemplo, eu quero descrever o movimento de um carro que anda numa pista, por exemplo. Então, numa rua. Então, meu referencial está sendo a rua. Então, se ele muda de posição em relação à rua, ele está em movimento. Mas para eu localizar esse corpo na rua, eu posso colocar esse eixo coordenado aqui para localizar a posição dele, certo? Então, eu boto esse eixo coordenado. Como o eixo é meu, a escolha é livre aqui, certo? Então, eu vou escolher aqui um ponto, onde eu vou chamar de 0. Esse 0 vai ser a minha origem, certo? E eu posso dar os pontos aqui do meu eixo aqui, certo? As minhas coordenadas aqui. Então, vou botar um exemplo aqui. Vou botar logo um exemplo numérico. Então, vou botar aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tranquilo? De novo, o eixo é seu, então você usa a escala que você quiser para você localizar qualquer corpo que anda, que se movimenta em relação a essa coordenada aqui que você escolheu, certo? Então vamos lá. Daqui para cá tem 10 unidades de quê? Unidades de comprimento, não é isso? Então eu posso botar aqui, vou botar aqui. Vou considerar que isso aqui está medido em metros. Tranquilo. Então daqui até aqui eu tenho 20 unidades, né, de comprimento. Eu tenho 20 metros, certo? Tenho 20 metros daqui para cá. Ok? Então o corpo. Agora eu consigo localizar o corpo, certo? Qualquer corpo que se desloca aqui numa trajetória retilínea, eu colocando esse eixo coordenado aqui, esse eixo orientado, eu consigo localizar
é este corpo, certo? Então vou considerar que uma partícula estava aqui. E depois ela chegou aqui. É isso? Ela saiu daqui e chegou aqui. Você pode me perguntar o que aconteceu no intervalo de tempo para ela sair daqui e chegar aqui. O que aconteceu aqui no meio? Não sei. Por enquanto não me interessa. Certo? Por enquanto não me interessa. Então imagine como se fosse duas fotos. Você tirou duas fotos. Eu te mostrei essa foto. Então, a foto inicial que eu te mostrei, ele estava na posição 10. E depois eu te mostrei outra foto. E digo que essa foto foi tirada num tempo posterior à primeira foto. E a segunda foto, ele está na posição 50. O que aconteceu no meio aqui, eu desconheço. Certo? De onde ele sai, eu vou chamar esse ponto aqui de x0. Ok? E esse ponto aqui eu vou chamar de x. Se eu fizer isso como exemplo prático, eu estou numa BR, e você já deve ter visto numa BR, por exemplo, a plaquinha quilômetro 28. Aí você anda mais um pouquinho na BR, aí você pode estar no mesmo sentido da orientação ou no sentido contrário. Quem já viajou na BR sabe disso, que ora as placas aumentam ou diminuem, não é isso? Então eu estou no quilômetro 28, eu ando um pouquinho, chego lá, aí eu vejo outra plaquinha, quilômetro 32. Não é isso? Então eu sei que do 28 ao 32 eu me desloquei aí 4 quilômetros. Não é isso? Então essa minha BR, essa minha pista aí, ela está orientada e eu consigo localizar a posição de uma partícula. Né? Algumas ruas, algumas avenidas, né, são localizadas pelo quilômetro. Você às vezes nem se localiza pelo, vamos dizer assim, pelo bairro. Você se localiza pelo quilômetro que você está. Estamos em Pernambuco, né? Então tem aqui, ali depois de Camaragibe, tem aldeias, né? Geralmente o pessoal ali se localiza pelo quilômetro, né? Tal lugar está no quilômetro 14. Tal lugar está no quilômetro 12. Então você se localiza pela posição. Não é isso? Pois bem. Eu vou chamar de x0. Esse x0 aqui é chamado de posição inicial. Onde é que eu vejo esse x0? No caso prático, eu olho para a pista e vejo a marcação da minha pista. Certo? Então, posição inicial. E aqui eu tenho uma posição final, que eu vou chamar de x. Certo? O que eu posso fazer aqui também, para melhorar isso aqui? Eu olho para a pista e posso olhar para um relógio. Se eu olhar para um relógio, eu marco um instante t0. Não é isso? De onde eu começo a contar? No tempo. E depois eu marco um certo t aqui, ó. Ok? Vamos dizer que eu tô com um cronômetro aqui e eu comecei a contar a partir. Vamos botar números aqui, certo? Então nesse meu problema aqui, x0, ele é um x para um tempo igual a zero, certo? Voltei. Então é um x0, um x para um t igual a zero. Marcado é uma posição para um tempo t0, certo? Vamos usar essa notação. E o meu x, que é a minha posição final, é um x para um tempo t. Certo? Ok? Nesse exemplo aqui, o meu x0 vale 10 metros.
E o meu x vale 50 metros. Geralmente isso é chamado de posição inicial e posição final. Tá claro? Certo? Então, continuando. Então já sabemos aí avaliar o que? A posição final e a posição inicial. Certo? De posse dessas duas, da posição final e da posição inicial, eu posso medir o que eu vou chamar de ΔX. Esse delta quer dizer uma variação, né? Então, variação da posição. Essa variação da posição eu vou chamar de deslocamento. E qual a definição de ΔX? É o x final menos o x inicial. É uma variação. Então, esse é o meu deslocamento. Tá claro? Para esse exemplo numérico, bastante simples, é só para a gente ter uma ideia numericamente do que está acontecendo. O meu ΔX nesse exemplo aqui, ele é igual a quanto? Ele é igual a 50 menos 10. Que vai dar 40 metros. Beleza? Pronto, pegando essa ideia aqui, eu já consigo perceber outra coisa aqui. Para esse exemplo numérico deu 40. Para qualquer um, esse ΔX pode assumir valores maiores do que zero. Esse ΔX pode assumir valores menores do que zero. E ele pode assumir um valor igual a zero. Quando é que ele vai assumir um valor maior do que zero? Quando ele tiver, né, a posição final e inicial, né, a posição inicial for menor do que a posição final. É esse caso aqui. Porque se eu fizer isso, se eu subtrair um número maior de um número menor, vai dar um número positivo. Então você vai dizer que na média ele se deslocou de um ponto daqui para um ponto na frente. Certo? Ele saiu daqui e chegou aqui. Ou qualquer ponto na frente dele. Esse ΔX vai dar positivo. Certo? Quando é que ΔX vai dar negativo? ΔX vai dar negativo quando, na média, a posição inicial ela é maior do que a posição final. Por exemplo, se eu pegar esse desenho aqui, eu vou inverter aqui. Vamos dizer que esse cara, a foto inicial estava aqui, né? A posição inicial estava aqui. Eu estou dizendo foto porque a gente, como tem duas fotos, né? Mas a posição inicial está aqui e a posição final está aqui, ó. Então, inicial e final. Se eu fizer o ΔX, vai dar 10 menos 50, que dá menos 40. Então, ΔX negativo, menor do que zero, isso quer dizer que ele, na média, saiu de um ponto aqui e o próximo ponto, no início ele começou de um ponto e no fim ele chegou num ponto menor do que o início. Ou seja, na média ele se deslocou para cá. Na média ele se deslocou para cá. Tá claro isso? E quando é zero? Quando é zero é quando no instante t ele está numa posição, no instante t0 ele está numa posição e no instante t ele está na mesma posição. Aí você pode me perguntar, sim, mas ele está parado? Não necessariamente. Ele pode ter ido e voltado até um ponto, mas como para medir ΔX eu só preciso do ponto final e inicial, eu não consigo, previamente, se eu lhe der só o valor de ΔX, eu não consigo avaliar se ele foi e voltou ou se ele estava parado no mesmo ponto. Certo? Ok? Eu acho que com um exemplo numérico num gráfico, quando a gente for analisar um gráfico, isso aqui vai ficar bem mais claro. Mas espero que tenham compreendido essa ideia de maior ou menor, certo? Vamos prosseguir aí que a gente vai elucidando aí isso que pode aparecer. Tranquilo? Então já sei medir ΔX. ΔX é o deslocamento. Quando eu tenho os tempos
os instantes, o instante final e o instante inicial, eu posso medir o ΔT. O ΔT vai ser chamado de intervalo de tempo. E com a definição de ΔT é T final menos T inicial. Certo? Ok? Vamos dar valores numéricos aqui. Vamos dizer que eu tenho um cronômetro. E essa situação aqui, o T0 eu comecei a contar a partir de 12 segundos. O tempo foi correndo, foi passando. E quando ele estava na posição 50, o relógio dele marcava 14 segundos. Então eu tenho um instante inicial e um instante final. Então, para esse exemplo numérico, isso aqui é geral, né? Para este exemplo numérico, quem é ΔT? ΔT vai ser igual a 14 menos 12. É isso? ΔT vai ser igual a 2 segundos. Tá claro? E ΔT pode assumir valores... Quais os valores que esse ΔT pode assumir? ΔT vai sempre assumir valores maiores do que zero. Por que isso? Porque eu nunca vou contar tempo para trás, vamos dizer assim. Eu nunca vou usar contagem regressiva para descrever esses movimentos. Eu vou seguir a seta do tempo. Ou seja, o tempo sempre vai para frente. Todo mundo entende quando eu digo que vai para frente, né? É sempre o tempo aumentando, certo? Então, se o tempo vai aumentando, então nunca ΔT vai dar negativo. Não vai aparecer nenhum problema que ΔT vai dar negativo. Certo? Ao contrário de ΔX. ΔX pode dar negativo porque o cara pode estar voltando. Ele está indo no sentido contrário à trajetória que eu orientei. Tá claro? Pois bem. Então eu já sei medir duas coisas. Já sei calcular duas coisas. As duas coisas que eu sei calcular aqui. Eu sei calcular o deslocamento. Sei calcular o intervalo de tempo. Não é isso? Aí agora, o tema central desta aula é justamente calcular e definir o que a gente vai chamar de velocidade média. Certo? Então, qual a definição da velocidade média? A definição da velocidade média é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Certo? Essa definição aqui muito usada no ensino médio. Vocês lembram disso, né? Deslocamento pelo tempo. Então, de novo, ela aparece aqui, ó. Vê aqui. Tranquilo. Então, essa é a definição de velocidade média. Então, para esse exemplo numérico, quanto é que vale a velocidade média? A velocidade média vale, para esse exemplo numérico aqui que eu estou botando só para ilustrar, o deslocamento foi 40 metros e o intervalo de tempo foi 2 segundos. Então a velocidade média aqui vai ser igual a 20 metros por segundo. Tá claro? Beleza? Então perceba que agora o movimento está criando corpo, vamos dizer assim. Então a gente já mede aí 3 coisas: deslocamento, intervalo de tempo e velocidade média. Nas aulas posteriores a gente vai aprender a medir mais coisas para que esse movimento fique totalmente claro. Eu consigo avaliar tudo sobre o movimento de uma partícula, por enquanto, se deslocando em uma direção só. Tá ok? Certo? Então por hoje ficamos por aqui e até a próxima.